Então, turma, conforme foi dito no link passado, o que a gente vai fazer agora é o estudo gráfico de lentes convergentes. Só relembrando, velho, todo estudo de lente, estudo gráfico é desenho. Então, não tem como vocês quererem ficar tendo um raciocínio coerente para resolver esse tipo de questão sem desenhar. Porque aí tem gente que fica tentando memorizar as qualidades de imagem. Eu acho isso muito cansativo e gasta muita memória à toa. Então, quando eu vou fazer o estudo, eu vou representar a minha lente e vou representar o meu eixo. O eixo é sempre perpendicular à lente, e neste caso de lentes, eu, tanto quanto espelho, né, esféricos, eu marco o foco. E o foco aqui, ele tem uma diferença em relação aos espelhos. Qual que é a diferença? As lentes apresentam foco dos dois lados. Como trabalhamos com lentes simétricas, a gente acaba sempre desenhando esse foco nos dois lados, de forma equidistante, ok? De um lado e do outro. E além de marcar o foco, eu tenho que marcar o dobro da distância focal, ou dupla distância focal, dos dois lados também, ok? Então, está marcado aqui. Usei essa setinha só para garantir que as distâncias sejam próximas. Se fizer num papel milimetrado, gente, fica melhor. Eu realmente vacilei, não coloquei aqui, deixei branco, eu devia ter quadriculado. Então, aqui eu tenho um F, e aqui eu tenho o 2F. Ok? Aqui eu vou chamar de F linha, e aqui 2F linha, só para diferir um foco da esquerda do foco da direita. Legal? E aí, com isso, a gente começa a nossa análise posicionando o objeto. Onde que eu vou posicionar, Alexandre? Na direita ou na esquerda? Você que sabe. Tanto faz qual é o lado que você vai posicionar o objeto. Eu, particularmente, eu gosto de posicionar o objeto à esquerda, porque o nosso hábito de leitura é da esquerda para a direita. E aí, a primeira situação que eu vou trabalhar com vocês é colocando o objeto entre o foco e o centro óptico, que é o ponto onde o espelho cruza com o eixo. É isso? E aí eu quero saber que tipo de imagem que é formada deste objeto aqui. Aqui que está o nosso objeto. Vou colocar um BJ, né? Que senão vai ficar um OB verde. Então deixa eu... Objeto. OB do Hulk. Esse é meu objeto. E aí eu quero saber qual é o tipo de imagem que vai ser formada por um objeto quando eu coloco ele próximo da lente, naquela primeira faixa, aquele primeiro intervalo que dá o primeiro tipo de qualidade de imagem que a gente vai analisar. Qual o ponto? Entre o objeto, entre o centro óptico e a distância focal, que aqui eu fiz uma confusão do cão, endoidei. Aqui é F', fumei maconha estragada aqui. E aqui é 2F'. Aí. Então, a primeira situação é a situação em que a distância do objeto é menor que a distância focal. Legal? Ah, Alexandre, como é que eu sei a qualidade dessa imagem? Faz o estudo de imagem. Como? Traçando os raios notáveis. Quais raios? 2 daqueles que eu mostrei para vocês. Qual? Paralelo pelo foco. Então, aqui,
Peguei da extremidade superior. O raio que sair paralelo ao eixo, o que vai acontecer? Ele vai passar pelo foco. Como é uma lente convergente, esse raio, ao atravessar, ele vai ter que convergir para o foco. Então, esse que é o caminho do raio, desse raio refratado. Ok? E qual é o segundo raio? Pelo centro óptico, não sofre desvio. Então, ele vem pelo centro óptico aqui, ó. Sofreu desvio? Não. Olha lá. O que eu consigo concluir com essa história? Se eu tiver um observador que estiver captando esses raios, ele vai ver esse objeto, esse lápis verde aqui. Imagine que seja um lápis. Ele vai ver. Só que, na verdade, ele está vendo a imagem do objeto que sofreu um desvio regular. E que imagem vai ser? Os raios, após refratar, eles estão se coincidindo, os próprios raios? Não. Pode ver que, após a refração, eles estão se espalhando. Então, o ponto de coincidência deles não vai se dar pelos próprios raios, mas sim pelos seus prolongamentos. Legal? Pelos seus prolongamentos. E aqui está o ponto de coincidência dos raios refratados. Esse aqui é o ponto de coincidência dos raios refratados. Então, aqui que é a localização da extremidade superior da imagem desse objeto que a gente está analisando. Essa aqui, que vai ser a imagem do objeto. Legal? Então, que tipo de imagem, qual é a qualidade da imagem formada aqui? É uma imagem real ou virtual? É uma imagem virtual, porque foi formada pelos... a localização dela está se dando o ponto de coincidência dos prolongamentos dos raios refratados, ok? Ela é direta e ela é maior. Por que ela é maior? Porque a distância da imagem é maior que a distância do objeto. Legal? Ok? Então, qual é a aplicação desse tipo de lente nessa situação? São lentes que têm a função de ampliar a percepção do objeto, né? Mas sem ter que projetá-la em nenhum anteparo. Então, são dispositivos de mera visualização sem projeção daquela imagem em um anteparo, ok? Qual situação poderia ser? Uma simples lupa. As lupas é formado por uma única lente convergente em que, quando eu posiciono o objeto entre o foco e o centro óptico dessa lente, eu consigo ver a imagem daquele objeto de forma direta e ampliada. E aí eu uso para leitura, para identificação de detalhes ali que eu não estou conseguindo enxergar a olho nu. Legal? Ficou claro? Então, essa é a primeira situação. E olha que coincidência. Coincidência, que semelhança, né? Os espelhos convergentes, que são os espelhos côncavos, quando eu coloco o objeto antes do foco, a imagem é o quê? Virtual, direta, maior. Ok? E quando eu coloco o objeto, agora eu pego esse objeto e desloco e coloco ele sobre o foco. Eu vou ter uma outra qualidade ou possibilidade de imagem nessa história aqui. Beleza? Então, vamos lá. Traçando os raios. Quando o objeto estiver no foco, aquele raio que é paralelo, ao refratar, passa pelo foco. Qual foco? F' ou F? Pelo F, porque eu sei que é uma lente convergente, então esses raios vão ter que convergir para esse foco aqui. Legal? E o segundo raio? Pelo centro óptico, não sofre desvio. Se a gente observar nessa história aqui, o que aconteceu com os raios depois deles se refratarem, né? Depois de ocorrer a refração,
quando a distância do objeto é igual à distância focal, os raios, ao refratarem, eles se encontram em condição paralela. Eles estão paralelos. Se eles estão paralelos, os raios refratados não vão se coincidir em nenhum ponto no espaço. Então, o que eu posso concluir? Que esse desvio da luz vai fazer com que não vai formar imagem. Porque para formar imagem, os raios que saíram de um único ponto do objeto, após a refração, tem que coincidir algum ponto no espaço. Seja um ponto virtual, seja um ponto real, né? Seja pelo próprio raio, seja pelos seus prolongamentos, mas eles têm que se coincidir. Se forem paralelos, não forma imagem. E o que acontecia quando eu colocava o objeto sobre o foco do espelho côncavo? Não formava imagem. Legal? É a nossa segunda situação. Foi? Aplicação disso. Na verdade, se não forma imagem, eu não posso aplicar para formar imagem. O que eu posso fazer? Eu posso pegar, na verdade, feixes de raios paralelos, feixes de raios que estão vindo paralelo ao eixo da lente, e raios que estão paralelos aqui, eles vão convergir para onde? Para o foco. E aí eu consigo concentrar uma grande quantidade de energia em um ponto. Se eu colocar qualquer objeto neste ponto, esse objeto vai acontecer o que com ele? Ele vai estar recebendo uma grande quantidade de energia e vai esquentar. Isso aí tem aplicação tecnológica como panela de sol, já caiu no vestibular estruturas de aquecimento para usinas geradoras de eletricidade, termoelétricas, né, que utiliza, em vez de queima de combustível, aquecimento solar por espelhos. Não foi lentes, mas é a mesma ideia. Tranquilo? Então, queimar formiga, né, utilizando raios do sol e mirando na formiga uma folha de papel, quando a gente fazia pequeno com uma lupa, a gente estava posicionando aquele objeto que a gente ia queimar exatamente sobre o foco e deixando passar pela lente um feixe de raios paralelos que ia se convergir naquele ponto ali. Legal? Ficou claro? Show de bola, galera. Então, essa é a nossa segunda situação. Terceira situação. A nossa terceira situação é uma situação em que a distância do objeto ela é menor que a dupla distância focal e ela é maior que o foco. Essa é a nossa próxima situação, ok? Então, pensando nessa próxima situação, deixa eu limpar aqui a nossa área de análise. Peguei o objeto, desloquei para cá. Só um segundinho. Vou colocar aqui de volta, senão eu perco a referência. Apaguei, limpei. Foi mal, gente, já demorinha. Aí. Então, vamos imaginar que eu pego um objeto e coloco ele entre o foco e a dupla distância focal. Aqui está o objeto. E quero saber a qualidade da imagem formada por esse objeto. Para continuar, próximo horário, sexto horário, nós continuamos o nosso estudo qualitativo e finalizamos o estudo quantitativo de lentes esféricas. Legal? Deu 7h50 cravada aí, o nosso horário terminou agora. Beleza? Então, lembrem que nós vamos continuar na próxima aula, exatamente nesse ponto. Então, um abraço para vocês e até daqui a pouco. Enquanto isso, eu já vou subir nas aulas de ontem e hoje.